pessoal, boa tarde. Nós estamos no dia 24/11, às 15 horas exatamente. Então, se você estiver assistindo depois disso, não tá mais ao vivo, pode adiantar alguns segundinhos, porque às vezes eu demoro um pouquinho pra começar, porque eu sempre espero alguém entrar, tá bom? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos pintar Natal. Na última live que eu estive aqui, nós fizemos um Natal bem simples, nós fizemos uma árvore meio estilizada, tava bem simples. Oi, Jaque, tudo bem? E hoje nós vamos fazer uma árvore, só que em formato de cupcake, tá? Então hoje a gente vai pintar, ó, essa árvorezinha aqui em formato de cupcake, tá bom? Quero ensinar pra vocês tudo que eu fiz, o glacê, a massa, a forminha, tá? Ah, se vocês quiserem aprender esse ursinho, que é a outra parte do projeto, tá nas minhas redes sociais, eu fiz lá no meu Instagram, tá bom? Aí se vocês quiserem dar um pulinho lá depois, eu deixei aqui na descrição da live todas as minhas redes sociais, tudo bem? Bom, vocês sabem que eu converso um pouquinho no começo, mas a gente vai pintar hoje, então, o nosso projetinho natalino. Se vocês quiserem um projeto bem simples, bem fácil, volta algumas lives. Se eu não me engano, eu fiz no dia 10 de novembro, uma árvore de Natal bem legal, aqui também no Bazar Horizonte, tá? Como vocês sabem, eu estou hoje pela True Colors, tá ao contrário aí, mas eu estou pela True Colors, aqui no Bazar Horizonte, e o Bazar Horizonte tem as tintas da True Colors para tecido para vender, tem uma linha bem grande, tá? Então entrem no site, aproveitem, aposto que tem promoção de Black também, já aproveitem e comprem aí os materiais, etc, tá bom? Bom, vamos começar então, porque o nosso trabalhinho hoje é um pouquinho difícil. Difícil assim, é trabalhoso, mas é bem simples de ser feito e eu sempre explico todos os detalhes. E aí, conforme vocês têm dúvida, vocês vão me perguntando. Estão vendo meu Papai Noel lá atrás, ó? Aquele Papai Noel eu também fiz com as tintas da True Colors, é claro. E aí ficou bem viva as cores, mas eu vou mostrar outras opções também de Natal pra vocês que eu fiz com as cores da True Colors, tá bom? Vamos lá então? Eu vou mexer um pouquinho a tela do... Deixa eu só pegar e colocar a nossa live aqui no tablet, porque daí eu consigo ver vocês, conversar com vocês, porque pelo celular é muito complicado, fica pequenininho assim, a imagem não dá pra ver direito. Então eu vou colocar aqui, só pra gente poder conversar, tirar o som, né? Pra não vazar barulho pra vocês. Deixa eu ver, Rodrigo, olá, tudo bem? Evelyn, boa tarde. Jaque, boa tarde, Sueli, Eliane, Divinha, um beijo pra vocês enorme, muito obrigada. Marquem os seus amigos aí nos comentários, chamem eles pra aprender a pintar esse cupcake natalino com a gente, tá? Ainda não entrou aqui pra mim a nossa live. Quando entrar, aí eu começo a ler os comentários mais certinho, porque pra mim ainda não entrou. Deixa eu ver se tá com a internet. Tá com a internet. Vamos esperar entrar, né, gente? Vamos pintar enquanto isso, tá bom? Se eu demorar um pouquinho pra ler os comentários, vocês já sabem por quê. Bom, vou fazer um leve barulhinho, porque eu vou mudar a posição do celular, tá bom? Mas não se preocupem que eu ainda tô aqui. Vou deixar vocês no escuro um pouquinho, tá bom? Mas eu tô aqui, vamos lá. Então, vamos pintar hoje. Ó, a gente vai pintar, então, o nosso cupcake, certo? Já deixei aqui mais ou menos pra vocês verem, ó. Quero ensinar todo esse processo aqui com vocês. Eu vou fechar e abrir de novo, porque eu acho que o meu Face não quer entrar a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo colocar no celular, no computador, tá, gente? Só enquanto que eu queria facilitar e colocar ali, mas ele não quer entrar, então eu vou ter que entrar no computador. Certo? Não fiquem bravos comigo. Já vamos começar. Deixa eu só colocar aqui mesmo, porque eu acho interessante eu ler os comentários de vocês, né? Pronto, agora apareceu aqui pra mim. Bom, vamos lá então. Ó, aqui é uma das opções que é o que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar esse cupcake e eu vou mostrar algumas outras opções natalinas. Ó, outra opção natalina, olha que gracinha. Tá vendo, ó? Olha como as cores da True Colors são bem fortes, bem vibrantes. E ficam muito bonitas num trabalho natalino, certo? Eu sou apaixonada pelo branco da True Color, já falei pra vocês várias vezes. Porque tem uma excelente cobertura e é muito bom de ser usado. Tá vendo? Vamos lá. Olha esse trabalho aqui também, que eu também usei True Color, tá de ponta cabeça. Que eu também usei a True, ó. Olha que lindinha.
essa nossa ginger, né? Coisa mais fofinha. E olha só como o branco pegou super bem em cima do preto. Aqui é tinta preta e eu apliquei o branco, tá vendo? Ó, como pegou muito bem em cima dela, né? Então, é bem fácil aí da gente trabalhar com as tintas da True Colors, tá bom? Bom, depois eu mostro mais opções pra vocês. Vamos começar a nossa pintura, porque eu sei que vocês ficam ansiosos pra começar a pintar, tá bom? Boa tarde, Lourdes, Mara da Venda, boa tarde. Muito obrigada por marcar as pessoas aí, Rodrigo. Bora marcar mesmo, gente, pra trazer mais gente pra essa live, pra eles aprenderem nesse cupcake fofinho junto com a gente, tá? A gente vai fazer esse aqui. Bom, vamos lá então. Vou colocar uma luzinha aqui. Hoje eu estou sozinha lendo os comentários, então, paciência comigo, conforme eu for lendo os comentários, se eu esquecer de algum, vocês podem repetir a pergunta, tá bom? Que daí eu volto nela, tudo bem? Vamos aproximar um pouquinho, pra vocês verem com mais detalhes, ó. E vou virar um pouquinho só a nossa imagem, tá bom? Ó, prontinho, ajustado. Bom, vamos lá então. Nós vamos começar pela massa, tá? Normalmente, quando eu tô fazendo Normalmente, quando eu tô fazendo um cupcake ou quando eu tô pintando qualquer coisa, eu gosto de começar pelo que tá embaixo. E nesse caso, o que tá embaixo do nosso desenho é a nossa massa aqui, tá bom? Pra essa massa, a gente vai usar o amêndoa. Vamos usar também o castor e vejam só. Trouxe propositalmente a tampa branca para vocês verem que também é True Color, só que essa é a nossa tampinha antiga. Como a tinta tem uma durabilidade grande, às vezes vocês podem encontrar ainda a tampinha antiga, tá bom? Então, a gente vai usar o castor. Vou usar também o vermelho luz. Perdão, o vermelho luz é pra nossa forminha depois. O mostarda e, por fim, a gente vai usar o branco. E um pouquinho de nada de sépia outono, tá? Pegar mais tinta aqui. Obrigada, Rita. A Rita falou que tá lindo esse trabalho. Muito obrigada. Ó, podem comentar aí, marquem as pessoas também nos nossos comentários, tá? Pra vir mais gente pra nossa live, pra aprender esse cupcake fofinho. Oi, Leia, obrigada por marcar as pessoas aí. E vamos lá pintar, então. Vou trabalhar com um pincel que eu chamo de pincel chato, tá? Um 454, assim, ó. O meu já tá meio desgastado, mas vocês podem usar um lixadinho. E vamos começar a pintar. Aqui onde tá mais escuro, nessa região onde é sombra, a gente vai aplicar o castor. Vou trazer só um pouquinho pro lado, gente, pra minha mão não ficar na frente da câmera pra vocês, tá? A gente vai trabalhar, então, ó, com o castor. Toma cuidado pra vocês, de repente, não borrarem essas curvinhas aqui, ó. Tá vendo? Trabalhando aqui nessa parte com o castor. Olha que tom bonito. E como eu já falei pra vocês, olha que cobertura excelente. Aqui no meio, a gente vai usar um pouquinho do mostarda. Que é esse tom mais amarelado, ó. Certo? E por fim, nesse outro pedaço, a gente vai usar, ó, o amêndoa, que é um tom mais clarinho. Ou seja, já tô dizendo pra você que desse lado aqui da minha massa é onde tá batendo um pouquinho mais de luz, ou que foi menos queimado, né? Eu sempre falo, eu gosto de contar uma história para todas as minhas pinturas. Então, eu sempre falo que, por exemplo, às vezes o forno de quem assou isso aqui tava desregulado e aí assou mais de um lado menos do outro. Mas tá valendo, não é verdade? Aqui eu vou colocar um pouquinho também, ó, de castor. Ó. Gente, se tiver vazando pra vocês o barulhinho de cachorro, é que na minha vizinhança tem bastante pet. Mas nada que atrapalhe o som aí pra vocês, tá? Ó, prontinho. Tá vendo? Já preenchemos toda a parte da nossa massa e ficou um degradê bem interessante, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o pincel 421, que é um pincel menorzinho, ó, tá? Bem molinho a ponta. E a gente vai fazer o seguinte, vai pegar um pouquinho do sépia, nesse caso eu tô usando o sépia outono, e a gente vai fazer um pouco de sombra aqui, ó.
Eu chamo isso de sombra marcada. O que é sombra marcada? É aquela que não é muito espalhada, tá vendo? Ela segue como se fosse um desenho do nosso glacê, ó. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a nossa sombra marcada, ó. Mesma coisa aqui. Certo? Vou aproveitar, pegar um pouquinho só com o filete, ou pode ser também um pituá que tá meio velhinho. Sabe esses pituá mais abertinho assim, ó? Pode ser ele também, tá? Ó, tá vendo a pontinha dele bem desgastada? A gente vai pegar um pouquinho só do sépia, vai bater numa superfície, pode ser no godê, pode ser onde vocês gostam de usar, pires, etc. E eu vou fazer umas batidinhas aqui, ó. Pra deixar aqueles buraquinhos que a massa costuma ter. Pra deixar a massa airada, tá? Como a gente fala, ó. Vou lavar meu pincel e vou fazer a mesma coisa com o branco, certo? Então, eu vou pegar agora, ó, e vou fazer a mesma coisa com um pouquinho de branco. Venho aqui com o branco, tiro o excesso de novo e faço aqui, ó. Só a pontinha do meu pincel, bem de levinho, ó. Ok? Ó, bem de leve. Pronto, já fizemos a massa, a gente espera secar. Se necessário, a gente retoca um pouquinho do branco, porque às vezes o branco precisa de retoque. Olá, Geralda, boa tarde, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Bom, agora a gente vai fazer o preenchimento da nossa forminha, tá? Para o preenchimento da forminha, eu vou usar o vermelho luz, que é esse vermelho aqui, ó. Certo? Um vermelho bem forte, com cor bem viva. Vamos usar o vermelho luz. Oi, Maria Inês, tudo bem? Muito obrigada. É verdade, Rodrigo. Rodrigo falou que é muito melhor uma massa airada do que uma massa irada. Exatamente. Vou lavar meu pincel 454 que a gente usou para preencher a massa. E agora a gente vai preencher a forminha com essa tonalidade de vermelho, tudo bem? Vamos lá, então, ó, vou pegar aqui o vermelho e a gente vai preencher, só preencher. E veja como o vermelho, ele tem essa cor mais viva, ele é um pouquinho translúcido. Por que que é translúcido que eu falo? Se eu fosse usar aqui um vermelho tomate, outro tipo de vermelho como púrpura, ia apagar todos os risquinhos que a gente fez aqui das dobras da forminha. Só que nesse caso, como esse vermelho é mais vivo, ele não vai fazer isso, tá? Como é um vermelho mais forte, ele não vai apagar o que a gente já pintou. Vou preencher tudo com esse vermelho. A gente vai esperar secar. Enquanto seca, a gente vai fazer o glacê. E aí, depois a gente volta pra fazer os detalhes da forminha, tá? Ó. Preenche mesmo. Eu prefiro, no preenchimento de elementos muito grandes assim, usar o pincel mais durinho, que a gente chama de filamento firme, tá? Agora, gente, eu vou parar 2 segundinhos. 2 segundinhos eu exagerei, né? Vou parar 5 segundinhos pra beber um pouquinho de água. Porque como eu tô falando sem parar, a garganta vai ficar seca, né? Ó. Vamos preencher tudo com esse vermelho. Não tem um movimento muito exato no preenchimento. Quando a gente tá preenchendo com 2 cores, tem. Mas quando a gente tá preenchendo uma só, não. Ah, obrigada, Mari. Obrigada por marcar a sua amiga e também pelo elogio do meu trabalho. Bom, vamos lá. Aí, ó, vou preenchendo com movimentos aleatórios. Eu posso fazer assim como eu tô fazendo na vertical, como também posso fazer no movimento circular. Quando eu tô preenchendo com uma cor só, não tem problema o movimento do preenchimento. Agora, se eu estivesse preenchendo com 2 cores, como vai acontecer no glacê, que é aquela cobertura verde, aí sim a gente precisa ter cuidado com a direção da pintura, das pinceladas, tá? Aqui no caso eu não preciso, mas se eu estivesse lá fazendo o glacê, quando eu fizer o glacê que vocês vão ver, sim, a gente precisa. Bom, quem me conhece sabe que eu falo todas as minhas fragilidades.
eu não consigo pintar com o mesmo tamanho de pincel esses cantinhos aqui. Então, eu vou só chegar perto desses cantos e depois eu vou trocar de um pincel um pouquinho menor, tá bom? Oi, Ana Sampaio, tudo bem? Seja bem-vinda. Ó, vamos colocar aqui. E aí, vocês têm alguma dúvida sobre as tintas da True Colors, sobre a nossa pintura? Manda bala, pode perguntar. E como eu falei pra vocês no comecinho da live, vocês encontram essas tintas no site do Bazar Horizonte, tá? E tá com preço super legal, gente. De verdade, é um preço muito bom. Tô indicando pra todo mundo que me pergunta aonde comprar. Olha aí, certo? Vou trocar pro pincel 454, porque pra mim a gente precisa fazer os cantinhos. 421, perdão. Que é esse mais molinho, tá? Vou pegar o púrpura e vou fazer, ó, aqui. Tá vendo esses cantinhos aqui? Vou fazer com o púrpura, tá? Lembrando que se eu estivesse pintando no ritmo normal, ou seja, comigo mesma, eu tá sozinha, eu pintaria primeiro toda a parte do fundo. Por quê? Porque pra mim fica mais fácil quando a gente começa pelo que tá embaixo primeiro, tá bom? Gente, pode parecer besteira, mas esses cantinhos assim, ó, fazem toda a diferença na profundidade. Então, não deixem de fazer esses cantinhos quando vocês estiverem fazendo a pintura de vocês, tá bom? Vamos, então, pegar um pouquinho do vermelho. Se eu tiver muito rápida, podem me parar aí, tá? Mas é que como a gente tá fazendo coisas mais básicas, então eu tô seguindo. Mas se vocês acharem que eu tô rápida demais, pode me parar aí. Pode me pedir pra parar um pouco, pra pausar, que eu tô lendo os comentários aqui no tablet agora. Ó, quando eu tô preenchendo com esse pincelzinho aqui, a True Colors, mesmo sendo uma tinta excelente, a gente precisa colocar bastante tinta no pincel. Por quê? Porque esse pincel molinho, ele não é feito para preencher. O desenvolvedor desse pincel, que tem a ponta mais molinha, não fez ele para preenchimento. Fez eles para detalhes no tecido, tá? Se fosse na madeira, tal, vocês até conseguiriam, mas tecidos que sugam a tinta, ou seja, que faz com que a tinta entre nele, precisa, para preencher, de pincéis mais durinhos. Só que aqui, eu gosto de fazer, ó, os detalhes, as curvinhas, tá vendo, ó, com o pincel molinho. Certo? Vou fazer todas as curvinhas e qual é o segredo aqui? Quando vocês estiverem pintando, a curvinha, ela começa nesse traço e termina no traço seguinte, tá? Então, tem alguns que vão ser grandes, outros que vão ser menores, tá? E vamos lá, ó. Vou terminar aqui esse cantinho. Tá vendo? Mais um cantinho. E assim, eu vou terminando todos os cantinhos. Falta bem pouquinho pra gente terminar. E aí, a gente já vai pro nosso glacê, tá? Enquanto aqui seca. Pra ter essas curvinhas do nosso cupcake, eu pintei esse cupcake que vocês viram, acho que foi em 2019, se não me falha a memória, ou 2018. Hoje eu já pinto cupcake completamente diferente do que vocês viram no começo da live. Então, já não pinto mais desse jeito, a gente vai desenvolvendo outras técnicas, né? Como tudo na vida, a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente faz, mais a gente evolui, né? Bom, vou fechar as tintas que estão abertas para que eu não tenha muitas tintas abertas enquanto a gente faz o nosso glacê. E vou abrir também as cores que eu usei pro glacê, tá bom? As cores que eu usei pro glacê, anotem aí. Foram mostarda, o azul baby, o branco, tá, Evelyn? Exatamente, ó. A Evelyn já falou que a tinta da True Colors é realmente maravilhosa. E é mesmo, muito boa. Bom, eu falei o branco, o verde pântano ou o black green. Eu vou usar o black green, mas vocês podem usar o verde pântano também. E o verde musgo e o verde pistache, tá bom? Essas são as cores que nós vamos usar. Bom, quem me segue sabe que eu sempre uso uma misturinha de incolor com aquarela para poder fazer a base do cupcake, né? Do glacê do cupcake para ficar mais suave. Só que, se vocês preferirem, vocês podem usar
só o incolor, tá bom? Eu vou usar aqui só o incolor e vocês encontram ele lá no site do Bazar Horizonte, certo? Ó, mais um que tem a tampinha branca, mais é True Colors, tá, gente? Que às vezes vocês podem falar assim, meu Deus, a Verônica tá usando outra tinta. Não, jamais, sempre True Colors. Bom, vou aproximar aqui e eu gosto de trabalhar com um pincel molinho pela suavidade que o nosso glacê pede, ó. Vou pegar aqui pra vocês o modelo, tá vendo, ó? Pra dar toda essa suavidade, esse caimento, eu gosto de fazer com o 421. Se vocês tiverem dificuldade de usar esse pincel, vocês podem usar o pincel que vocês preferirem, tá bom? Dicas importantes. Quando a gente tá pintando o glacê, eu não vou passar o incolor em todas as voltas, tipo, passa o incolor em tudo e depois vem preenchendo. Por que eu não vou fazer isso? Porque senão, quando eu chegar aqui pra preencher, o incolor já tá quase seco. E aí eu não vou conseguir o efeito que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Pedaço por pedaço, tá? Nesse caso aqui, ó, vou começar pontinha do pincel com um pouquinho só de verde musgo. Vou fazer aqui, ó, a minha sombra e puxar um pouco pro lado, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui, porque tem uma bolinha de confeito aqui, ó. E agora? Agora eu vou terminar de preencher com o verde pistache, ó. Suavidade, trabalhando só a pontinha do nosso pincel. A gente vai preenchendo todos os detalhes. Vou pegar um pouquinho mais de verde musgo. Olha que verde bonito e como a cobertura também é maravilhosa. Aqui, eu vou colocar um pouco de verde musgo na parte de baixo, ó. Pra me ajudar a separar um do outro, certo? E vou, com um pouquinho de misturinha ou do incolor puro, colocar aqui, ó. Vê, mas por que você tá usando esse incolor? Pra que precisa dele? Ele vai ajudar vocês na suavidade que o nosso glacê precisa. Sabe quando eu uso essa misturinha ou esse incolor? Também quando eu vou fazer fundos, porque eu preciso espalhar a tinta por uma área maior e também retardar a secagem dela, porque é isso que esse produto faz, tá? Ou quando eu vou fazer... eu tô refazendo aqui enquanto a gente conversa, tá, gente? Esse pedacinho de nada, eu fiz quando eu fui participar de um programa, na gravação de um programa. E aí, o que acontece? Lá, a gente não consegue fazer muitos detalhes, porque são dicas mais rápidas, né? Por isso mesmo que existem as lives, pra gente poder conseguir conversar um pouco mais com vocês e dar uma dica mais completa. Então, às vezes, fica faltando um pouco de tinta. E eu, particularmente, não gosto de ver a fibra do tecido. Eu gosto que cubra tudo. Então, ó, tô fazendo isso agora, pra não ter dor de cabeça depois. Tá vendo, ó? Só pra ficar bonitinho e a gente conseguir seguir, tá? Bom, como eu ia dizendo, o incolor, o diluente gel, o aquarela retardam um pouco a secagem da tinta, tá? E aí, a gente consegue jogar com essa suavidade, mesmo usando um pincel que não é feito para preencher, tudo bem? Vamos fazer agora esse pedacinho de nada. Ah, outra coisa. Eu raramente coloco o incolor direto no tecido. Mas, pra mim, na pintura, toda regra tem a sua exceção. E essa aqui, na pintura, viu, gente? E nessa aqui é uma das exceções. Que é, pra fazer glacê de bolo, pra fazer glacê de cupcake, pra fazer a folhinha do morango, pra fazer gota, eu coloco a misturinha ou diluente gel ou incolor direto no tecido, tá? Ó. Pouquinho de verde musgo e agora eu vou trabalhar com um pouquinho de mostarda. Aqui a gente vai variando. Ora eu faço a voltinha com mostarda, ora eu faço a voltinha com como é que chama? O verde pistache. Eu tenho uma aluna que toda vez que eu fico assim, ela fala que a minha memória RAM tá cheia. Quando eu fico assim, pois é. Ela fala que a minha memória RAM tá cheia. E ela deve estar certa. Ó.
Sempre deixando a separação bem evidente entre uma volta e outra, para que a gente consiga o volume que é necessário na pintura, tá? Então, vocês sempre deixam essas voltinhas assim, ó, que são necessárias, tá? Essas divisões. Vamos fazer esse outro pedaço aqui. Normalmente, eu pego aqui no pincel, mas pra minha mão não tampar a pintura pra vocês, eu tô pegando mais em cima, tá? Ó. Que daí minha mão não tampa nada pra vocês, tudo bem? Vou de novo, ó, verde musgo. Às vezes, eu posso puxar um pouco assim, ó, pra criar outras voltas. Olha que legal. Volta dentro da volta. Fica interessante. Verônica, eu tenho que fazer isso? Puxar dentro da volta? Ou eu posso só seguir o risco? Não, pode seguir o risco. Toda vez que eu falar posso, é uma coisa que vai complementar o seu trabalho. Mas que se você não fizer, o trabalho também vai ficar bonito. Mas ele pode ser complementado. Tá vendo? Olha que bonito que fica. Uma volta dentro da volta, certo? Vamos para mais um pedaço? Vou pegar aqui, ó, a gente vai fazer esse pedação grandão aqui. Vou pegar por partes, vou molhar essa parte aqui. Pois é, eu também acho muito lindo esse vermelho. Oi, Tânia, tudo bem? Vanessa Moreira também, Ana Bordadeira, um beijo pra vocês. Ó, então, eu vou vir aqui, ó, trabalhando esse pedaço aqui, tá? Mais um pedaço pra cá. E vou vir trabalhando o nosso verde musgo, tá? Aqui, ó. De novo, eu fiz aquela volta dentro da volta, como eu falei pra vocês. E vou fazendo mais um pouquinho. Pra gente não se alongar muito, porque tudo se repete aqui, eu vou fazer mais um pedaço aqui, vou fazer essa volta e a gente vai voltar pra nossa forminha, tá? Pra não ficar assim uma live muito cansativa e repetitiva, porque vocês podem perceber que é tudo a mesma coisa. Aqui, eu passei só o incolor, só que como meu pincel tava sujo de verde, ele acabou colocando verde aqui também, o que não tem problema, tá? Vou pegar um pouquinho do verde pistache, venho aqui, ó. Nesse aqui, por exemplo, eu quero as duas cores, então, coloquei o verde pistache e vou colocar o mostarda mais acima, ó. Mesma coisa a gente faz nesse aqui de baixo, ó. Vou trazer um pouco mais dessa dobra aqui que a gente fez, que a gente inventou, aqui pra dentro. Eu acho cupcake uma coisa muito gostosa de se pintar. Eu não acho gostosa de se comer. Eu sou da pessoa que sou adepta aos salgados. Mas eu acho muito gostosa de se pintar, porque a gente pode brincar com as cores, viajar com elas, sabe? Fazer muita coisa. E aí, amores, cadê minha chuvinha de corações? Olha o Bazar Horizonte aí indicando as tintas pra vocês. Então, tem aí na descrição da live o link para vocês comprarem as tintas direto no site do Bazar. Ó. Manda chuva de corações pra gente que a gente ama. Ó, aí sim, hein? Tô vendo os coraçõezinhos aí. Ó. Certo? E aí, a gente repete esse mesmo processo em cima, mais pra cima e faz o desenho todo. Enquanto seca esse pedacinho pra gente fazer efeito de sombra e luz, agora eu quero pegar o meu stencil. Pode ser o stencil que vocês tiverem natalino, tá? Já consultei o site do Bazar e tem alguns stencils à disposição. Então, vocês olhem aí os stencils que vocês quiserem. Vou pegar o branco. E aí, a gente pode fazer, ó, a bengalinha ou até a arvorezinha. Nesse aqui, eu quero fazer a arvorezinha. No meu exemplo, eu fiz a bengalinha, ó. Tá? Mas aqui eu quero fazer a arvorezinha. Então, bora fazer a arvorezinha. Vou pegar o pituá, tirar o excesso com o branco. E ao invés de fazer movimentos circulares, eu vou fazer batidinha. Vê, por que batidinha? Porque já tem tinta embaixo e como eu quero que pegue bem a cor branca, então o ideal é batidinha. Se eu fizer movimentos circulares, talvez o branco não pegue tanto, tá? Vou vir aqui, ó, colocar
saindo mesmo do nosso cupcake. Por que que eu faço assim? Pra parecer que é uma forminha sem um desenho exato, ó. Certo? Ok? Batidinha mesmo. A gente vai batendo e fazendo todos os efeitos que a gente quer. Vou colocar mais uma aqui. Se por um acaso a gente borrar o elemento que já foi pintado, não tem problema. A gente dá um jeito. Vocês precisam evitar borrar, ou seja, tá vendo que aqui em cima é massa? Eu não vou bater o stencil até lá em cima, mas se de repente eu borrar alguma parte e ficar mais clara, não tem problema, a gente corrige, tá? Vou colocar uma viradinha assim pra baixo aqui, ó. Certo, ó? Só pra ficar o enfeite no na nossa forminha de cupcake, tá? Sério, Aparecida? A Aparecida falou que tá assistindo no ônibus. Muito obrigada, Cida. Oi, Mila, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o pinta-bolinha, ou pode ser o filete, ou pode ser o cabo do seu pincel, e a gente vai fazer umas bolinhas aqui. Por que a gente tá fazendo isso antes de fazer luz e sombra? Porque isso é estampa da nossa forminha. Ou seja, a sombra, ó a minha mão em cima, ó. A sombra, deixa eu colocar um pouquinho mais a luz aqui pra vocês verem. Ah, dá pra ver a luz, ó. A luz em cima da forminha, tá vendo? Ela pega a forminha toda. Então, luz e sombra, ela tem que pegar a nossa forminha toda, incluindo o desenho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sombra e que a luz também pegam na estampa. Então, estampa também sofre de sombra e luz, porque faz parte do conjunto, né? A gente tá pintando um bule, por exemplo. Aí, o bule tem aquelas rosas vintage. Você vai fazer sombra e luz, a sombra e luz tem que pegar em cima da estampa do bule, tá bom? Basicamente é isso. Vou tirar aqui, ó. Vamos agora voltar, enquanto aqui seca para depois a gente fazer sombra e luz, a gente vai voltar pro nosso glacê, tudo bem? Vamos lá então, ó. Vou voltar pro glacê, tô andando só a tábua para lá e para cá para vocês poderem ver. A gente vai trabalhar com o 421, pode ser o número 4 ou pode ser o número 0 ou o número 2, mas dessa vez, ó, sem corte. Para preencher, eu usei um 421 com corte, ó. Tá vendo que eu cortei no meio? E pra fazer os detalhes, eu vou usar um sem corte. Tudo bem? E aí, amores, alguma dúvida até aqui? Oi, Silvia, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda, perdão. Todos vocês sejam muito bem-vindos, tá? Marque alguém nos comentários, compartilhe essa live. Bora fazer chegar aí no maior número possível de pessoas. Bom, o que a gente vai fazer agora? Com esse pincel, a gente vai fazer as sombras, que eu chamo de sombra marcada. O que é sombra marcada? É aquela que não é muito espalhada. Tá vendo? A gente deixa a sombra ali e não espalha, certo? Ó, aqui, por exemplo, tem um pouquinho de sombra, ó. Se o verde musgo a gente espalhou, o verde pântano ou o black green, a gente não espalha. Quando eu falo ou, é porque tanto o verde pântano quanto o black green aqui ficam lindíssimos. Qual cor que eu não indico vocês usarem para sombra aqui? O verde, o sepia inverno, tá? O sepia inverno é um verde bem escuro e a gente chama de tom fechado. O que é tom fechado? É que é mais opaco. Ele é usado quando você quer uma cor mais seca, sabe? Ou quando você indica que tem pouca... Enfim, para usar em folha seca fica bonito. Agora, aqui que a gente quer uma cor bem forte pro nosso cupcake, bem viva, eu não aconselho, tá? Ó. Vou lavar o pincel, porque agora... Não, deixa eu fazer essa parte aqui também. Mas eu ia lavar o pincel, deixa eu só fazer essa parte, aí eu já lavo o pincel, ó. Tá vendo como fica bem diferente quando a gente põe um pouco de sombra? E eu vou te contar, cada vez que eu pintar esse cupcake, ele vai ficar mais diferente da primeira vez. E isso é muito comum, tá? Isso é bem normal, tá bom? Agora eu vou pegar, ó, e vou fazer com o Azul Baby, vou fazer um pouco de luz em alguns pontos, ó.
Vê, por que você não vai usar o branco? Porque eu acho o branco muito branco pra cá. Acho que vai sumir um pouco das cores que a gente já colocou. Então, eu prefiro usar o azul baby, tá? Sempre com suavidade, trabalhando a pontinha do nosso pincel. Nada mais que isso, ó. Certo? Aqui também. Espera a nossa live acabar, corre lá no site do Bazar Horizonte. Eu não sei porque toda vez eu falo da. Duas bolinhas? Ah, eu acho que é aqui, né? É, parece mesmo 2 olhinhos. Mas depois as bolinhas vão ficar toda vermelhinha assim, ó. Que é pra parecer tipo bolinha de Natal mesmo, mas é o tipo o confeitinho, né? Certo, gente? Ó, vou centralizar essa cor mais clara. Centralizar que eu falo assim, vou intensificar essa cor mais clara apenas em algumas partes do nosso desenho, ó. Não precisa ser nele todo, não preciso colocar no glacê todo, tá? Mas vejam só como já deu aquele toque diferente. Aqui, ó, a gente pode fazer uma dobrinha. Tá vendo, ó? Então, já dá outro toque. Certo? Ó. Ficou uma gracinha, ok? E aí, é como eu falei, vocês vão subir esse mesmo efeito que a gente fez aqui, vocês vão subir pra cá, tá? Vou aproveitar que essa pintura precisa secar mais um tiquinho e vou mostrar outras opções natalinas pra vocês. Deixa eu só tirar aqui, porque como eu falei, eu estou só. Então, eu tenho que ir com calma pra não fazer nenhuma besteira, né? Senão a gente suja tudo de tinta. E aí, já viu, né? Então, deixa eu fazer aqui com calma. Tirar. Peraí. Pronto. Agora eu consegui tirar. E vou mostrar outras opções natalinas pra vocês, ó. Então, essa aqui vocês já viram. Vamos distanciar um pouquinho. Essa aqui vocês já viram, né? E essa aqui também. Esse outro aqui, eu ensinei esse laço nas minhas redes sociais. Então, veja só a versatilidade das cores. Ah, eu posso usar só vermelho e verde no Natal? Não, a gente pode usar o amarelo, pode usar tons mais terrosos, né? O que são tons terrosos? Mais puxado pro terra, como a gente fez aqui, ó. Tá vendo em volta aqui? Tá vendo? Aqui, olha o vermelho de novo da True Colors invadindo, ó. Que coisa mais bonita, certo? E olha só, outro tecido, só que dessa vez um tecido colorido escuro. E vejam só a cobertura da tinta. Olha a cobertura do branco, como eu comentei com vocês. Olha o branco na neve, como eu comentei com vocês. O branco realmente da True Colors faz toda a diferença no trabalho. Por quê? Porque tem uma boa cobertura, tá? A gente sempre tem medo do branco não ter uma boa cobertura. E nesse caso tem, certo? Então, vejam só, ó, o fundo todo, mas a cor do tecido é essa aqui. Bem escura, tá? Vamos ver uma outra e última opção, que é essa aqui, ó. Aqui já é um tecido branco mesmo, mas veja aqui como a gente consegue fazer esse degradê, esse efeito degradê, usando as tintas da True. Por quê? Porque como ela é mais pastosa, ela vai espalhar por mais tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos voltar, então, para a nossa pintura. Aqui. E a gente pode fazer agora a forminha, tá? Vamos fazer a forminha. Na verdade, vamos fazer os confeitinhos vermelhos, porque a forminha ainda tá um pouquinho molhada e a gente precisa dela completamente seca, tá? Vamos fazer os confeitinhos. Vou usar um pincel bem pequenininho, nesse caso pode ser o 421, número 0 ou número 2, tá? Vou pegar o vermelho e o vinho. Vocês podem usar ou vinho merlot, ou vinho mesmo, ou até mesmo o carmim real. Acho que agora eu vou usar o carmim real, ó, que é essa cor bonita aqui, tá? Então, eu vou usar o carmim real. Bom, o que a gente vai fazer nessas bolinhas? Vamos lá. A gente vai fazer bolinha por bolinha. Então, eu vou começar colocando um pouquinho do vermelho, ó. E vou terminar
com o carmim real. Se vocês tiverem stencil de poá e preferir fazer stencil de poá também, eu não vejo problema, tá? Poá, vocês sabem, é aquela bolinha, né? Coloca as duas cores, vamos preencher mais um. Agora ficou olhos vermelhos, né, Rodrigo? Vamos preencher mais um aqui, ó. Tirar o excesso. E venho com um pouquinho também, ó, do carmim real. Certo? Pode fazer uma bolinha grande, outra pequena, não tem problema. Façam bolinhas de tamanhos diferentes para parecer realmente um pouco mais natural, tá? Vou fazer essa aqui agora que tá fincadinha, que tá dentro do nosso glacê. Metade dela eu vou colocar o vermelho luz. E a outra metade eu venho com o carmim real. Pode ser o vinho também, tá? Ou o vinho merlot. Eu particularmente gostei muito do vinho merlot ou do carmim real nessa etapa, porque são cores bem escuras. E aí eu acho que ficou legal, tá? Olha aí. Certo? E agora? Agora é esperar secar pra gente fazer mais detalhes. Vamos agora voltar para nossa forminha, tudo bem? Para a forminha, vou distanciar só um tiquinho de nada, só para caber toda a forminha aí na tela para vocês. Vou usar o 421 pra gente fazer as dobrinhas. E aí, a gente vai fazer o seguinte nas dobrinhas, tá? Pouquinho do carmim real, ó, só seguir essa dobra que tá aqui. Se eu falei pra vocês que a luz tá vindo principalmente desse lado, então a minha dobra vai fazer marca pro outro, ó. Certo? Então, se a minha dobrinha tá, se a minha luz tá desse lado, a dobrinha vai fazer marquinha pro outro lado, vai fazer marca de sombra pro outro lado, ó. Algumas eu sigo até aqui embaixo, outras eu faço só no meio, ó. Pra que isso? Pra dar o volume que a nossa marquinha precisa. E passo por cima do nosso desenho. Como eu falei pra vocês, essa parte é uma estampa. E agora a gente tá fazendo sombra e luz, ó. Quando eu tô fazendo efeito, mesmo sendo com o 421, que não é feito pra preencher, eu não preciso pôr muita tinta, tá? Porque agora, na parte do efeito, menos é mais. Então, coloque menos tinta pra não ter dor de cabeça. Ou seja, se vocês... eu prefiro que vocês coloquem pouca tinta e tirem o excesso, caso necessário, do que colocar tinta demais e não conseguir tirar o excesso. Ah, é impossível tirar o excesso? Não, tem algumas artimanhas. Só que para quem tá começando a pintar, ou para quem não é professor, às vezes fica um pouco difícil essas artimanhas. Então, eu aconselho sempre vocês a usarem pouca tinta e, se necessário, depois vocês vão colocando mais, tá? Aqui de baixo eu vou colocar também, ó, subindo. Eu gosto de usar esse pincel, e pra gente que pinta realismo, esse pincel é importante, porque a gente faz muito detalhe, tá? Pois é, Nilza, Bazar Horizonte é super de confiança, eu também compro bastante aqui. Boa tarde, Rosângela, tudo bem? Vou tirar o excesso de tinta. Às vezes eu tiro um pouco do excesso, mesmo usando a mesma cor, porque se tem muita tinta no pincel, eu não consigo, às vezes, o efeito que eu preciso, tá? Aqui eu vou fazer uma dobrinha mais puxadinha assim, ó, pro lado. Tá vendo? Como se eu dissesse a dobra da dobra. Essa é uma dobra principal. E aí, tem uma dobrinha de nada aqui, ó, leve, no meio da minha dobrinha. E é isso, ó. A gente vai seguindo, pintando tudo, dobrinha por dobrinha, vai esperar secar e vai iluminar o lado contrário com o branco, tá? Na verdade, eu prefiro usar aqui o rosa country,
que é um rosa um pouquinho mais... Deixa eu ver se eu encontro eles pra... aqui. Peraí. Ó, o rosa country é essa tonalidade, tá? Pra não apagar o que a gente fez, eu prefiro usar o rosa country pra poder dar a nossa luzinha, certo? Bom, e agora? Lembrando que eu faria desse jeito em toda a nossa forminha. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do sépia e vai fazer uma leve sombrinha. Tudo isso, gente, é pra dar profundidade. Mas se vocês acharem que só assim já tá bom, sem problema. Como eu sempre falo, a arte é subjetiva. Vou pegar um pouquinho só do sépia e vou fazer, ó, uma leve sombra aqui entre as dobrinhas, ó. Tá vendo, ó? Leve sombrinha entre as nossas dobrinhas. Faço até lá. Tá vendo como já deu um pouquinho de profundidade? Ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar o vermelho fluorescente e a gente vai destacar essa parte da minha forminha. Assim, ó. Vou pegar o filete e aí eu venho aqui, ó. E faço o destaque. Às vezes você pode usar branco também, mas eu repito, branco pra mim deixa muito destacado. Então, eu prefiro usar uma cor um pouco mais neutra. Nossa, Verônica, fluorescente pra você é neutro? Sim, porque a base dele é vermelho. Essa base aqui é vermelha, então o fluorescente vermelho não vai ficar tão forte, tá? Ó. Olha como fica legal as nossas dobrinhas. Certo? E aí, pra finalizar, a gente vem e coloca um pouquinho de luz lá nas minhas bolinhas. Lembrando, gente, que se eu estivesse pintando no ritmo normal, eu ia terminar todas as bolinhas, que daí quando eu chegasse nessa, ela já ia estar seca. Porque ela ainda tá meio úmida, mas eu quero mostrar pra vocês como faz, tá? Vou pegar um pouquinho só de tinta, passo aqui, desse pouquinho eu vou espalhar um pouco, ó. Certo? E depois eu venho e faço o detalhe final. Mais claro. Ok? Olha só, então, como fica o nosso cupcake. Vamos distanciar um pouquinho para vocês verem, ó. Então, comparado a esse aqui, já tá diferente, certo? Como eu falei para vocês, ó, já fica diferente. Mas também tá bem bonito. Ok? Bom, gente, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida de tudo que eu passei? Podem colocar aí nos comentários se vocês tiverem dúvida, tá? Lembrando que vocês podem comprar as tintas da True Colors, devem comprar, na verdade, eu falo isso com propriedade, no site da Encantos e Cores. Eles já deixaram aí nos comentários para vocês o site, tá bom? Para vocês poderem adquirir as tintas, que tá com preço excelente, tá? Cadê minhas chuvinhas de coração? Mandem corações pra mim. Vamos lá? Certo, gente? Então, esse era o nosso cupcake que eu queria mostrar pra vocês. Vou mudar um pouquinho de novo a posição da câmera, então não se assustem que vai ficar tudo escuro de novo pra vocês. E vamos lá. Tô aqui ainda, tá? Só vou mudar a posição e vai fazer um barulhinho meio chato. Oi, gente! Certo? Então é isso, muito obrigada por terem participado, por estarem comigo, tá? Essa live vai ficar salva, então vocês podem revisitar, voltar. Que pra quem me conhece sabe que esse é um projeto, se vocês já tiverem adquirido esse projeto, então é muito fácil para vocês pintarem com base nele, certo? E é isso, compartilhem a live, como a gente falou, vai ficar salvo. Compartilhe no seu perfil pessoal, assim você pode assistir depois também. Gente, parece que eu tô olhando pro nada, é porque a câmera fica aqui, mas eu quero ler os comentários que vocês estão colocando aí pra mim. Tá bom? Então, um beijo enorme, muitas chuvas de corações, estou amando esses corações. Um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima live. Muito obrigada, Bazar Horizonte, pela oportunidade e também pela True Colors, tá, True Colors? Beijos! Qualquer dúvida, me chama nas redes sociais. Se tiver dúvida de qual cor pode comprar, etc. Qual cor substitui o quê? Me chama nas redes sociais que eu te dou aquela forcinha aí. Mas comprem no site do Bazar, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até uma próxima live. Tchau, tchau!